Vamos aprender algumas lições sobre fé. Você é uma pessoa de fé, com certeza. Você tem fé. Talvez você não saiba alguns segredos da fé, como a fé funciona, a fé que agrada a Deus. Talvez você já se perguntou assim: o que eu faço para chamar a atenção de Deus? O que eu faço para ver mais resultados da minha fé? O que eu devo fazer? Eu devo ir mais à igreja? Eu devo orar mais? Eu devo ler mais a Bíblia? Jejuar? O que eu devo fazer? Ser uma pessoa melhor? O que eu tenho que fazer para a minha fé ter mais resultados? Vamos aprender aqui com a história de um homem cuja fé foi elogiada pelo Senhor Jesus. Eu estou falando do centurião. Diz o texto que quando Jesus entrou em Cafarnaum, esta cidade lá em Israel, havia um centurião que tinha um servo. Você pode ler isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Este centurião era um soldado romano responsável por 100 soldados, por isso centurião, né? Ele era uma pessoa importante no exército romano. Não era judeu, portanto. Havia um servo do centurião, era muito estimado por ele e estava doente à morte. Então este centurião tinha um servo, quer dizer, um homem de posses, ele tinha um servo, mas o fato de o texto mencionar que o servo era muito estimado pelo centurião, mostra que este centurião era um homem bom, era um homem de bom coração, ele se importava com o servo. O servo estava doente, ele poderia, se fosse um homem qualquer, um senhor qualquer, poderia dizer assim: bom, vai morrer logo, tenho que achar um outro para colocar no lugar. Mas não, ele estava compadecido pela situação do seu servo. Então era um homem que tinha um coração bom. E mais nós sabemos a respeito dele. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então ele ouviu falar de Jesus, teve fé e pediu que os anciãos dos judeus convidassem Jesus para vir curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, mais uma qualidade do centurião. O centurião você deve saber que na altura, Roma estava tomando conta de Israel. Israel era uma colônia, uma posse de Roma, do Império Romano. Então os soldados estavam ali para vigiar, para cuidar, para tirar as taxas, os impostos dos judeus. Mas este homem centurião, ele amava a nação de Israel. Contrário da maioria, na época e até hoje. Ele amava a nação de Israel e amava tanto que ele chegou a construir uma igreja ou uma sinagoga, a igreja judaica, para o povo judeu. Quer dizer, usou das suas próprias posses, não precisava fazer isso, não tinha nenhuma ordem para ele fazer isso, mas voluntariamente ele construiu uma igreja para o povo judeu. Quer dizer, era um homem que realmente tinha dentro de si uma afeição, uma admiração pela fé de Israel. Então, os judeus intercederam por ele junto ao Senhor Jesus, dizendo: ele é digno que lhe concedas isto. Jesus foi com eles. Obviamente aqui você vai entender que não foi por isso que Jesus foi estar com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Veja, os amigos dele, judeus, falaram para Jesus: ele é digno, porque eles estavam olhando o fato de ele ter construído a sinagoga, um homem generoso, um homem que amava a nação de Israel. Então os judeus falavam: olha, um homem digno. Só que o centurião falava: não, eu não sou digno. Eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Então ele continuou dizendo: por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará.
Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. O que ele quis dizer aqui é, ele sabia muito bem o poder de uma autoridade, da palavra de uma autoridade, e ao mesmo tempo ele estava se colocando debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele estava dizendo, eu sou soldado, eu sei o que é obedecer, e eu sei o poder da palavra de uma autoridade. Eu não preciso que o Senhor venha na minha casa, eu só preciso que o Senhor dê a ordem. Olha a fé do centurião. Olha só o raciocínio. É isso que a gente chama de fé inteligente. Porque ele raciocinou, ele pensou, ele concluiu aquilo que ele acabou de falar para o Senhor Jesus. Então, aquela fé manifestada de forma inteligente, não houve oração, não houve ajoelhar, não houve nenhum ritual religioso ali. Houve um raciocínio e uma manifestação daquela fé através daquele pedido. Manda uma palavra, e o meu servo, o meu criado sarará. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quer dizer, Jesus procurava fé. Veja que Jesus procura fé. Quando ele falou da fé do centurião, ele mencionou que ele estava procurando em Israel fé e não achou uma fé como a fé do centurião. Jesus procura fé. Neste momento, Jesus está procurando a fé. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra e ele está procurando manifestações de fé nele. Quando ele acha uma pessoa manifestando a fé, ele imediatamente corresponde à fé daquela pessoa, como aconteceu com o centurião, que diz, voltando para casa os que foram enviados, os amigos do centurião, acharam são o servo que estava enfermo, quer dizer, estava curado. Na hora que Jesus falou a palavra, o servo já foi curado lá na casa. Jesus nunca viu o servo, não colocou as mãos no servo, não orou pelo servo, o centurião não viu Jesus, mas só por uma palavra que ele mandou recado para o Senhor Jesus, o seu servo foi curado. Então a fé tem estas características. Veja que a principal característica da fé do centurião não foi que ele era um homem bom. Isso chamou a atenção de pessoas, chamou a atenção de Deus, não há dúvida. O destacou dos outros centuriões porque com certeza os soldados romanos, na sua maioria, deveriam ter um toque de crueldade, tinham que ser violentos, tinham que ser cruéis, tinham que ser duros com o povo, até para impor o medo, o terror, para que eles viessem aniquilar qualquer senso de rebelião, mas este centurião era diferenciado. Isso chamou a atenção dos homens, chamou a atenção de Deus, mas foi a fé dele, com aquela palavra, com aquele raciocínio, aquela inteligência que fez com que o seu servo fosse curado imediatamente. Então, o que isso significa para você, para nós hoje? É importante que você tenha atitudes corretas, que enquanto todo mundo está fazendo errado, você faça o certo, é muito importante. Isso tem valor diante de Deus, isso chama a atenção de Deus. Em um mundo em que todo mundo opta pela malandragem, pela corrupção, pelo esquema, pelo caminho mais fácil, em um mundo em que a mentira é o normal e a verdade é a raridade, em um mundo em que as pessoas estão desacreditadas, estão optando por fazer aquilo que elas pensam, independente se é o certo ou errado, você viver na justiça, isso chama a atenção de Deus. Deus é atraído por pessoas assim. Mas não se esqueça que não basta você ser uma pessoa boa.
Não é simplesmente ser bom que vai trazer a bênção de Deus para você. Você precisa agir a sua fé. A fé racional, a fé inteligente, a fé que pensa. Deus se agrada de pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, que usam a inteligência e principalmente a inteligência na sua palavra, na sua promessa. Deus se agrada dessas pessoas. Então pense, raciocine, não fique baseando a sua fé em religiosidade. Ah, eu fui à igreja, cumpri meu dever. Ah, eu ajoelhei de manhã e orei, cumpri meu dever. Ah, eu li 3 capítulos da Bíblia, 3 do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento. Não fique se confiando em rituais, em religiosidade. Use a sua cabeça, a sua inteligência na palavra. Deus se agrada de pessoas que creem na sua palavra, buscam entender a sua palavra e agem sobre a sua palavra. Quando o centurião disse, manda só uma palavra, ele mostrou o respeito, ele mostrou a obediência, o temor que ele tinha à palavra do Senhor Jesus. Ele se fez servo e fez Jesus entender que para ele Jesus era o seu Senhor, era o seu comandante. Então, você tem feito isso com a palavra de Deus? Ou Deus tem falado e você tem dado de ombros? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!